Olá, pessoas. Sou Paula Matheus. A gente vai falar hoje aqui um pouquinho de Open Health. Então, para começar o painel, vou pedir para as pessoas se apresentarem, né, e contar um pouquinho da empresa, de onde vem, né, um pouquinho de Globo Repórter. Quem são, o que comem, de onde vem. Boa. Bom dia novamente, bom dia a todos, a todas. Sou Leandro Bissoli, advogado, especialista na área de direito digital, atuando no mercado já sócio do PEC Advogados há 18 anos em segurança da informação e gestão e governança de dados. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paula e os colegas. É um prazer estar aqui. Eu sou Thiago, sou diretor médico da Memed, uma startup health tech, uma plataforma de prescrição digital. Sou médico radiologista, um pouquinho mais de 10 anos já trabalhando com tecnologia na saúde. Primeiro no dentro de hospital, no Einstein, no Ciro, implementando sistema médico, né? Especialmente sistemas de medicina diagnóstica, que era a minha especialidade. Aí tive uma fase na DASA em que eu trabalhei com Open Innovation, Corporate Venture, né? Uma dinâmica um pouco diferente, inovação corporativa. E agora estou no front empreendedor aí. E nesse meio tempo também, como médico, sou diretor médico da Sociedade Paulista de Radiologia, diretor de tecnologia, participo da SBIS, enfim, eu tenho uma atividade aí também nesses entes, digamos, regulatórios aí que tangenciam aí a tecnologia em saúde. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fred Rabelo, engenheiro de formação. Hoje eu sou CEO da TI Saúde, uma plataforma de atendimento e relacionamento em saúde, um prontuário eletrônico que engloba toda a cadeia e jornada do paciente. Recentemente a gente passou a fazer parte do grupo DPSP, Drogarias Pacheco, São Paulo, e estamos trazendo aí para o mercado também o Viva Saúde, que conecta de fato o paciente também nessa jornada, em toda a cadeia do início ao fim. Bom dia a todos, meu nome é Carlos Papini, sou administrador, cofundador e CEO do Conecta Médico, é uma plataforma de telesaúde que atendemos verticais e operadoras de saúde e também telefarmácia, além de nossa plataforma B2C. Bom dia, meu nome é Pedro, obrigado para quem está aqui escutando a gente. Eu sou empreendedor no setor de saúde, comecei quando ainda estava na faculdade com a nossa primeira empresa, que era uma empresa chamada Vita, que era uma empresa de prontuário eletrônico focado para clínicas de pequeno e médio porte. A gente começou do começo, sem experiência, isso em 2015. E em 2020 a gente vendeu essa empresa para a Stone, que hoje o Augusto está ali, no palco 2, inclusive. E foi a nossa primeira experiência como empreendedores no setor. E aí em 2017 a gente fundou a Mevo, que é uma companhia focada em digitalizar todo o processo prescritivo de ponta a ponta, desde as instituições de saúde, operadoras, redes de atenção primária, até a experiência de compra do medicamento e adesão ao tratamento. Então, a gente é muito focado no mercado institucional. Hoje, a gente praticamente serve cerca de 13%, 14% dos hospitais privados do país com a nossa solução de receita digital. E nosso objetivo é tentar conseguir também ajudar o paciente a ter uma experiência melhor, ter um desfecho clínico melhor e aderir ao tratamento. É isso. Bom dia, prazer estar aqui com todos vocês. Para quem não me conhece, sou Paula Matheus, sou médica de formação, sou a líder eleita do MID, do Comitê de Health Tech, né? Eu acabo coordenando todo esse comitê e estou como diretora de inovação na Amor Saúde, que é uma associada. Mas vamos puxar para o nosso assunto já, que está todo mundo querendo saber sobre Open Health, né? Primeira coisa que eu sempre coloco, eu sou uma das pessoas que coloca todo mundo no chão de volta. Open Health ainda é muito utópico, ainda está muito longe comparado com as outras verticais da economia que estão aqui, falando de Open Banking, depois que evoluiu para Open Finance. Então, vamos colocar o pessoal um pouco na mesma página, para quem está vendo de fora e não conhece o assunto de Open Health. Primeiro que a gente ainda está muito longe disso, né? A brincadeira maior é Open Health é se a gente queimar papelzinho e colocar fumaça na nuvem. Esse é o mais próximo que a gente está de Open Health. Mas falando do que está acontecendo, eu vou começar com você, Leandro, que nem a gente tinha combinado, para você trazer um pouco de conceito, né? Comparando com as outras verticais, fazendo essa boladinha. Então, para quem não conhece das outras verticais, os sistemas de Open, né, do que é plataformas abertas, começou-se com Open Banking, né, que era o compartilhamento de dados bancários entre instituições bancárias. Isso evoluiu para o Open Finance, que hoje é compartilhamento com outras instituições financeiras. A gente está falando aqui de previdência social, de corretoras, de fintechs, tudo para facilitar a jornada do cliente. Comparando, então, Open Bank evoluindo para Open Finance, vamos trazer um pouquinho para a realidade do Open Health.
Perfeito. Paula, você trouxe já esse conceito, né, do compartilhamento. Então, voltamos para o titular. No caso, o paciente, ele é o centro de start das ações no que diz respeito ao seu dado do compartilhamento. No Open Finance, ou Open Bank, isso começou antes dos anos de 2020, teve uma atuação muito forte do regulador, do Banco Central, sendo orquestrador, porque existe hoje um grande desafio em si, inclusive do sistema do Open Health em si, levantado em começo de janeiro pelo Ministério da Saúde, que é exatamente a falta de comunicação entre os players, né? Entre os players que compõem o que é o Open Health, ou o sistema de saúde como um todo. Para o sistema financeiro, isso estava mais claro, quem são os atores. E lembrando, o sistema financeiro brasileiro, ele já desde antes, já era muito digitalizado. O Brasil é referência em digitalização dos meios financeiros. Realmente é referência, inclusive, para o mercado americano, europeu em si, né? Então, quando nós traçamos para um lado agora que, mas vamos tratar o Open Health, ótimo. Temos boas iniciativas do próprio Ministério da Saúde. Desde 2020 ele lançou algumas portarias no que diz respeito a uma política, no que diz respeito aos sistemas informáticos e a criação da rede da saúde. Quais são os desafios? Falta de comunicação com os players. Se a gente for perguntar para cada um aqui quanto vocês contribuíram para essa estrutura, não existiu essa contribuição. E além disso, o sistema que é o sistema financeiro, ele é todo, de um certo modo, estruturado, né? A gente está sempre pensando em números e não tem como você olhar um saldo positivo ou negativo da conta se aquilo não está estruturado. Então está sempre muito bem estruturado. Quando a gente olha para um setor que é o da saúde, para um hospital, para uma clínica em si, você esquece. Não tem nem digitalização ainda. Então como é que nós vamos trazer esse Open Health, esse compartilhamento de dados em todo esse ecossistema, sem esse ambiente? E aí, devolvo já o ponto, que esse é o principal, e muito importante, a confiança, né, e a segurança. Esse ainda eu acho que é um ponto que a gente volta aqui para falar. Justamente pegando esse gancho, sistema, né, financeiro super digitalizado, sistema de saúde. A gente tem um empreendedor na mesa aqui que montou uma empresa de saúde e vendeu para a Stone, uma das maiores financeiras do país. Pedro, traz essa visão de como é que você está vendo o Open Health, sendo que você já tem uma experiência até de mercado financeiro. Alô. Eu acho que, comparando o Open Health com o Open Finance, Open Banking, como começou, eu acho que a primeira iniciativa que o sistema de saúde teve, do ponto de vista de Open Health, era muito focado em saúde suplementar, que tinha um pouco mais a ver com o que foi o Open Banking no começo, com o objetivo de aumentar a competitividade e diminuir a assimetria de informação. Mas eu concordo 100% com o que o Leandro falou, porque a gente não tem uma base tecnológica tão bem estabelecida e o setor de saúde ele não é um early adopter de tecnologia quando você compara com o mercado financeiro, que já faz isso há muito tempo. Então, acho que isso aumenta muito o desafio. E o próprio Ministério da Saúde, junto com a ANS e com o banco, e com, acho que foi o Ministério da Economia, inclusive, concluiu que você fazer o Open Health focado em tentar aumentar a competitividade, para tentar oferecer melhores ofertas para o paciente, poderia acabar caindo em uma seleção de risco por parte da saúde suplementar, o que foi visto como um grande risco. E aí isso, no meu entendimento, foi o que deu uma freada. Só que eu acho que tem um outro ângulo do Open Health, que é a questão da interoperabilidade. E no caso de saúde, que eu acho que é um contexto diferente do mercado financeiro, comparando, e eu concordo com o ponto da segurança, não há uma regulamentação específica pela ANPD para dar a segurança jurídica e institucional necessária para que tenha exatamente essa troca de informações entre os players de saúde. Mas o que eu vejo com muito bons olhos e que eu acho que é uma entrada para começar a fazer isso, é essa questão da interoperabilidade, que quando você tem empresas operadoras de dado recebendo essa informação de forma estruturada para poder permitir que o paciente ele passe a ter uma experiência melhor, e aí você consegue criar serviços que são melhores, você consegue melhorar o desfecho clínico, eu acho que esse é o grande ponto positivo que talvez devesse ser por onde a gente deveria começar. Mas eu acho que há uma responsabilidade com o dado de saúde, que tem a ver com essa questão de segurança institucional, de ter uma regulamentação específica,
que acho que é diferente do mercado financeiro. Então, não vai dar para fazer exatamente a mesma coisa, tanto do ponto de vista da saúde suplementar, para não ter seleção de risco, quanto do ponto de vista da responsabilidade jurídica e institucional para você poder tratar essa informação. E acho que concordo com os desafios que você colocou. Acho que falta uma coordenação, assim como o Banco Central colocou, falta a maior adesão à tecnologia e falta também esses pré-requisitos para que você, pelo menos, comece com interoperabilidade e depois evolua para outros, enfim, outros serviços. Não, perfeito. Então, eu acho que para todo mundo aqui já entendeu que a gente está longe do Open Health. Mas se a gente descer um pouquinho, a gente tem eu não gosto de falar de micro cases, mas ainda são micro porque está dentro de cada um do seu ecossistema. E a gente tem 3 ecossistemas aqui que estão interoperando dados. Eu estava conversando com o Papini, do case dele, estava conversando com o Fred. Eu gostaria muito que vocês contassem isso, depois o TJ acaba fechando. Como é que vocês estão fazendo interoperabilidade de dados dentro do ecossistema que vocês estão inseridos? Pode começar, Papini, vai. Conta Obrigado, do seu Paula. caso. Lá no Conecta Med, eu acho que a primeira coisa a gente tem que começar a pensar no Open, né? Então, por exemplo, a gente tem uma coisa muito simples que o paciente ele acaba fazendo a consulta conosco dentro da rede e ele tem um prontuário dele ali e ele pode a qualquer momento habilitar o prontuário dele dentro da tecnologia para qualquer outro profissional da saúde acompanhar todo o histórico. Então essa é uma prerrogativa do paciente. Você começa a dar poder para o paciente sobre os dados que ele possui dentro do nosso ambiente, ainda restrito do nosso ambiente, compartilhar com toda a rede de prestadores de serviços, né, de profissionais da saúde que ele vai atender. O comentário do Pedro é muito interessante, a questão da interoperabilidade. Eu sempre comento, hoje a gente está integrado com, por exemplo, farmácias, a gente faz a farmácia clínica, então tem todo o mailing da farmácia, com as PBMs, a gente faz elegibilidade, autorização dos programas de benefícios e medicamentos em tempo real, ali na plataforma, com operadoras de saúde, só que isso são APIs. Então a gente não pode confundir API com interoperabilidade. A API é o meio, né, que a gente vai conectar ali. Um outro desafio, e aí eu acho, Pedro, a gente tem que olhar um pouquinho o TIS, né, que é o caminho que foi feito, como uma alternativa para ser utilizado na saúde suplementar, mas não esquecer que nós estamos falando só de 22, 23% da população. Nós temos um país enorme, como é que a gente integra todos esses outros usuários? Então isso tem que partir do governo mesmo. E um outro movimento que eu venho acompanhando, Paula, sobre o tema, é bem interessante que está me parecendo RP, né? Porque já tem umas 5, 6 plataformas de interoperabilidade. Daqui a pouco você vai ter que ter a plataforma que integra as demais. Então, assim, tem muita coisa para a gente discutir ainda, essas questões da segurança, mas na prática, eu acho que o primeiro grande passo é aculturar o paciente de que ele é o dono do dado dele. Né? E a prerrogativa dele poder compartilhar ou não esse dado com outros profissionais, com as outras instituições da saúde que ele transita, é dele. Então, por exemplo, na farmácia hoje a gente está muito acostumado a ir lá, a primeira coisa que o cara pede é o CPF. Né? E aí isso gera uma série de informações. Essas informações não chegam até o paciente. O paciente tem que começar a exigir acesso a essas informações, seja via PBM, seja via prescrição, assim como ele pede acesso à informação da consulta clínica dele conosco. A partir do momento que a gente começar a gerar essa cultura, o próximo passo é integrar isso num gestor da saúde, seja ele público ou privado. Então acho que a gente tem que caminhar por aí. Legal. Sair dessa palavra, cultura. Eu queria adicionar o que o Papini falou, na verdade. Eu diria que a gente tem 2 grandes desafios para o Open Health. Primeiro é a própria digitalização do setor. A maior parte, mais da metade do setor ainda não está digitalizado. Então você tem médico utilizando o prontuário de papel ainda, ou você chega no Hospital das Clínicas, por mais que já tenha um software lá, tem uma sala ainda cheia de prontuário de papel e toda aquela informação que deveria estar no poder, nas mãos ali do paciente, ainda está lá, não digitalizado. Então, eu diria que um primeiro ponto é exatamente a gente incentivar e impulsionar essa digitalização, né? Um grande problema também, adicionando o que o Pedro falou, é a velocidade, né? A velocidade na área de saúde é um pouco diferente da velocidade de qualquer outro setor. Então, as coisas andam um pouco mais devagar, apesar de que no setor de saúde, por exemplo, você já tinha as BIs certificando software de saúde muito antes de ter uma LGPD. Então, existem diversas iniciativas, protocolos, até sociedades, por exemplo, que já incentivavam muito antes da gente ter uma LGPD, mas que a velocidade é um pouco diferente. E a gente, como empreendedor, querendo inovar, querendo trazer, por mais que, sei lá, todo mundo aqui se junte, vamos lançar o Open Health amanhã, a gente sabe que é muito difícil disso acontecer. Mas o que a gente faz lá na TI Saúde é um ponto bem interessante, que a gente acredita muito que para desbravar toda essa cadeia, não é o médico, não é a farmácia, é o paciente.
a partir do momento que eu trago o paciente para a jogada, empodero ele, que eu coloco o prontuário dele, que ele passa a ter, né, na TI Saúde ele consegue levar a informação, lá, eu quebrei o pé, fui no ortopedista em 2018, 2019 fui no cardiologista, 2020 fui vacinado lá em Niterói, por exemplo. Toda essa informação, né, no Viva Saúde chega para o paciente, e o paciente que é o verdadeiro dono do prontuário, então toda a informação, por mais que tenha sido o médico, né, que imputou aquele dado ali, passa a chegar na mão do paciente, e o paciente faz essa triangulação, tudo de acordo com o LGPD, com os BIS. Então, para mim, esse é um primeiro passo para que a gente consiga, primeiro, trazer o paciente para o game, e depois ele incentive também esse Open Health para que os setores se conectem. Concordo bastante com o Fred, né? E com você também, Paulo, no sentido de que o Open Health, ele para mim, ele é mais um fim de uma jornada de digitalização do setor, né? Então, assim, a gente ainda tem um setor parcamente digitalizado, em que aqui em São Paulo a gente está na frente de um hospital altamente digitalizado, mas eu consigo te apontar outros hospitais na região que ainda operam em papel. Hospitais grandes, tá? E se a gente vai para clínicas menores, a gente sabe o papel que os prontuários, aí, como a TI Saúde e a própria Vida, tiveram na digitalização das clínicas menores, das práticas privadas, de pequenos consultórios. Mas ainda falta bastante, né? Aí tem uma outra camada que é a interoperabilidade. A sensação que eu tenho hoje quando se discute Open Health, a galera está falando de interop ainda. Que ela só vem depois da digitalização, né? Mas ela, assim, independente se é um incentivo regulatório, como a gente teve no Open Finance, ou mesmo no modelo americano, ou se é um incentivo de mercado, seja por novos modelos de negócio, ou até mesmo pressão do paciente, né? Um bottom-up, ela só vai acontecer se você tem um drive, né? Hoje, eu como agora estou do lado da empresa privada, eu aceito a crítica de que a gente não faz nossa parte, não troca dado, mas assim, vai trocar dado com quem e para quê e sobre quais premissas, né? Então, eu acho que nesse momento a grande discussão positiva é a gente começar entre empresas e a entidade pública também, a RNDS, a discutir, cara, em que casos de uso específicos a gente vai fazer isso. Então, assim, não adianta a gente sentar e montar um grande plano de Open Health. Que tal a gente pegar um pequeno caso e vamos todo mundo concordar em fazer uma carteira de vacinação? Poxa, já era para a gente ter, a tecnologia para isso não é tão difícil. Né? Então, a gente teve uma experiência legal lá com a RNDS com vacina de Covid, mas e as outras? Né? Então, e aí, por fim, eu acho que a gente demorou, tanto para fazer essa discussão, demorou em relação a outros setores, tipo finance, mas demorou em relação a outros sistemas de saúde no mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a gente demorou tanto que hoje o drive já é o paciente. Então, você pega o modelo americano, como que foi nos Estados Unidos? Começou com lei, High-Tech Act, 15, 20 anos atrás, sei lá, e a premissa era digitalização, cara, era incentivo do governo, né, para as instituições de saúde se digitalizar. Por quê? Porque o governo sabia que dali 10, 15 anos ele ia querer troca de dados para fazer gestão de saúde. E aí começou a ser feito isso com regras de mercado, regras de reimbursement, lá, típico do mercado, um pouquinho diferente do nosso contexto aqui. Mas aí, dentro desse arcabouço, quando já estava essa estrutura, foi aí, ali, sei lá, 2005, 2006, final de 2010, que veio o movimento do Patient Empowerment. E aí o paciente entrou, não, mas peraí, quem controla o dado sou eu. Mas quando o paciente, quando a gente, nos Estados Unidos, quando começou a se falar que quem controla o dado é o paciente, você já tinha um arcabouço ali de digitalização e de interoperabilidade, inclusive, que era B2B antes, eram entre seguradoras e prestadores, mas que já tinha alguma coisa. Então a sensação que eu tenho no Brasil é que a gente está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. A gente ainda está digitalizando, a gente está começando a ter casos de troca de dados, e aí ao mesmo tempo tem o paciente falando, ó, e quem manda aqui no meu dado sou eu, com o LGPD e com a coisa do movimento digital que empodera o paciente, né? Então, isso é positivo, eu acho que os drivers são legal, que fazem a gente olhar para o futuro, mas na hora de a gente implementar isso, eu acho que assim, cara, é menos. Vamos discutir primeiro, cara, a gente tem sistema? 1, 2, nossos sistemas estão se falando? 2, a gente tem um caso de uso em qual a gente concorda e vai beneficiar o paciente e o médico? E aí, aos poucos, eu entendo que a gente vai construindo o tal do Open Health aí. Eu adorei essa fala e vou puxar agora para uma segunda rodada justamente para os casos de uso que eu já tinha colocado aqui. Então, com relação à cultura que você colocou, Fred, o nosso paciente da geração mais nova vai vir com essa cultura digital. Os nossos pacientes mais velhos, falando aqui TJ médico,
Não vamos mudar a cabeça deles. Acabou. A gente tem que aceitar que dói menos. Então, eu concordo com você que o cultural vem da geração. Nós mesmos, na nossa geração aqui dos 200 já, a gente ainda é de carregar o papel. Aqui, ó. Né? Enquanto o Pedro está ali anotando as coisas. O Pedro está no papel também, mas anotando no celular, é cultural. Então, a questão da cultura eu acho que é geracional. A questão da digitalização, para mim, tem que ser top goela down. Enquanto o governo não vier dizer assim, ó, todo mundo tem que digitalizar, acabou a brincadeira, não pode mais papel. Tem que vir uma regulação e proibir, senão a gente não vai conseguir dar esse passo para frente, como é que nós vamos trocar dados. Mas vamos pensar no mundo ideal. Então, já está a turminha dos 15, já conseguiu aculturar todo mundo, dos 15 e dos 20 anos, a gente já tem um sistema total de saúde digitalizado. Pensando nos cases de uso, vocês concordam que se a gente começar a segmentar para dizer, pô, vamos fazer uma carteira de vacinação onde todo mundo vai trocar dados, como aconteceu na Covid, como aconteceu com a vacinação da Covid? Um outro exemplo aqui, eu quero puxar um exemplo que eu acho que dá para fazer, medicina laboratorial. Exames, né? Resultado do hemograma, resultado da creatinina, tudo isso subir para uma RNDS e todo mundo tem acesso para parar de repetir hemograma, como a gente vê muitos pacientes de porta em porta. Então, eu jogo para a mesa o caso da medicina laboratorial. Vamos puxar por lá agora de novo, Leandro? Algum caso que você acha para a gente trazer que daria para começar a interoperar dados e fazer uma autorregulação num ecossistema? Eu acredito que esses dois pontos que você trouxe são excelentes, como bons cases em si. Se eu não me engano, hoje, inclusive, está na pauta do dia do Senado vamos dizer assim, o teleatendimento está na pauta hoje do Senado, porque a gente tem ainda um grande desafio que no Finance não teve, que também são os profissionais da saúde e a adesão não a essa tecnologia. E a responsabilidade no CPF do profissional da saúde, né? A responsabilidade do sigilo médico. Como é que nós também quebramos essas travas que muitas vezes são quase psicológicas, né? De percepção de estar em casa, estar na minha gaveta e aquele dado então está seguro. Talvez ele esteja muito mais inseguro na sua gaveta do que numa nuvem em si. Então, esses dois cases que você colocou são muito bons, mas realmente nós precisamos aprimorar uma cultura. Eu vou trazer um case que foi por conta do incidente que aconteceu. Tivemos o caso do apagão da saúde, em plena pandemia. Vocês vão lembrar disso, né? Pararam os dados e assim por diante. Isso gerou uma demanda para o Tribunal de Contas da União, que foi de fiscalização. Vamos fiscalizar o que os órgãos públicos federais têm de segurança da informação. Para nossa surpresa, nossa nem tanto em si, porque sabemos e nos relacionamos, 70% dos órgãos da administração pública federal, e aí aqui o número é alto ainda, porque colocaram empresas de economia mista, como bancos, Petrobras e assim por diante, tem a maturidade inexistente ou muito, muito baixa em segurança da informação. Cultura, entrega, interoperabilidade e assim por diante passam muito longe. Então, realmente, para trazer a tranquilidade, e aí você trouxe muito bem, né, a SBIS fazendo um trabalho de auditar e validar plataformas digitais em si, temos que, para fazer o piloto, trazer essa sociedade em si, não ser algo do Ministério, a sociedade para autorregular, regulamentar e trazendo também de um modo participativo todo, se não só os grandes players, por conta das concentrações que tem esse ecossistema, vão ficar aí tendo uma vantagem competitiva frente aos demais. Vai lá, TJ. Não, e só para complementar aqui, a SBIS está fazendo isso. Um beijo para o Kia, que ataque é fantástico, ele já vem puxando essa pauta antes de surgir RNDS, muito 10. Paula, eu já trabalhei na medicina diagnóstica há bastante tempo, né? Para mim, assim, o compartilhamento de exame é o grande case de interoperabilidade, de Open Health, de saúde pública, pensando até como médico. A gente, como médico, lá dentro do hospital, quando você ia pegar a pasta do paciente, basicamente, o que você olhava? Lista de diagnóstico, o último atendimento, e aí o modelo de resumo de alta, o resumo ambulatorial atende, e exames, né? Então, eu realmente acho que compartilhamento de exame entre players é um absurdo, é quase criminoso, eticamente falando, a gente não ir atrás disso, tá? É uma coisa que, se implementada imediatamente, reduz custo, reduz redundância, melhora tempo de acesso.
Às vezes o paciente fica esperando na fila para fazer um exame e ele já tinha aquele exame de outro hospital e nem precisaria estar na fila, enfim. Mas, Paulinha, é complexo. Não só pelas regras de negócio. Tecnicamente é mais complexo. Eu trabalhei na DASA e a DASA criou um aplicativo lá, agregador de exames, de resultados de exame, inclusive de concorrentes. E assim, tecnicamente é mais complicado. É por isso que eu gosto, por exemplo, do caso da vacina, que é o seguinte, né? Além de a vacina ser mais simples, existe lá a base de vacinação, é um dado mais transacional. Então, assim, uma coisa que, por exemplo, que a gente pode começar a pensar em simplificar o problema é, se eu já tivesse o dado transacional, ou seja, se eu souber que aquele paciente fez tal exame, ou tal procedimento, ou tal teleconsulta, na data tal, no hospital tal, ou na telemedicina tal, mesmo que eu não tenha acesso ao resultado, mesmo que eu não tenha acesso ao conteúdo daquela informação, criar essa timeline de saúde, eu acho que já é um primeiro passo fácil tecnicamente, que ela vai abrir a porta para o segundo, e aí você vai aculturando, entendeu? Então o cara abre o aplicativo, ele começa a ver o histórico lá. Ah, que legal, agora eu tenho o histórico. Aí ele vai clicar lá, não vai abrir, mas o médico já começa, pô, mas por que não abre? Liga lá no provedor tal. Então, eu gosto de pensar em casos complexos como o Norte, mas como que a gente quebra eles. E aí, Paulinho, rapidinho, só um comentário, quando você falou, eu adorei o Top Goela Down, eu tendo a concordar, mas eu gosto só de lembrar uma coisa. Por isso que eu gosto de olhar para o modelo americano. A regulação americana foi top, goela down, mas assim, com uma mão afaga, outro porrete, né? Então, uma mão do porrete, vai ter que fazer. Mas, com uma outra mão, eles fizeram incentivos, e inclusive fundo, na época, acho que foi 3, 4 bilhões de dólares, para incentivar quem cumpre a legislação, a regulação antes. Então, assim, eu tendo a achar que aqui no Brasil a gente tem muita cultura da regulação punitiva. Então, a empresa privada já se sente punida antes de começar. Pô, peraí, eu tenho 1 ano para fazer tudo isso. E aí daqui a pouco está o time técnico inteiro da empresa se adequando à regulação e está deixando de desenvolver produto, melhorar o produto médico do paciente. Então, acho que sim, precisa ter uma regulação, mas é importante que a gente tenha uma regulação que incentive quem adote primeiro, que incentive o early adopter, que através de reembolsos, de financiamento, não sei, vamos discutir, mas é importante também não regular sem algum tipo de incentivo, não pode só punir. Mas aqui não é nem a regulação de early adopter, é a regulação de digitalizar o setor, né? De trazer a digitalização, de pegar o UBS e dizer, a partir de agora, você tem que estar digitalizado. Eu te dou esse software, te indico esse, certifico esse, né? Você dá várias opções, fomento financeiramente, mas você tem que digitalizar. Eu vou dar um exemplo prático. Então, a gente está rediscutindo tabela do SUS. Então, um exemplo bem simples. Você cria as tabelas novas, progressivas, e só que você fala, olha, você só vai ter acesso à tabela nova se você tiver digitalizado. Nos Estados Unidos fizeram um pouco assim. Você quer as vantagens do Medicare, Medicaid, seja pagamento mais rápido, tabela diferenciada, olha, tá bom, se você me mandar o dado interoperável, você ganha tabela nova. E não, enquanto você não digitalizar, tabela velha, por exemplo, né? Tem que alinhar os interesses. Fred, teu case, ou o que você já está fazendo, ou o que você acha que a gente pode começar para, como eu disse, começar essa escadinha, segmentar para chegar um dia no Open Health? Legal. Eu acredito muito que o futuro da saúde ele não é 100% digital, ele não é 100% físico. A gente está falando aqui de um futuro digital, físico, mais o digital. E eu acredito que apenas nesse modelo é que a gente vai conseguir, como você falou, atingir a população inteira. Não adianta nada eu interoperar apenas o TIS, eu só vou chegar lá em 23% da população que tem plano de saúde, ou apenas o SUS, eu vou chegar em 75%. E aí a grande maioria de nós, independente da classe, em algum momento usa o SUS na vida, em algum momento usa o plano de saúde. Então eu acredito muito que o case é interoperacionalizar diferentes pontos de atuação na jornada do paciente ali. E o case que eu queria trazer é o papel da farmácia também nesse ponto. Hoje a gente vê uma volta daquela farmácia, né, dos anos 20, 30. Hoje eu já consigo ir numa farmácia e fazer um teste rápido do Covid, uma vacina, uma glicemia, uma bioimpedância. Então, ele é um ponto, literalmente, na esquina da casa de qualquer um aqui vai ter alguma farmácia. E quando você vai para a população menos digital, um idoso, né, um diabético, hipertenso lá com seus 60, 70, 80 anos, o
O cara está acostumado a ir no ponto de saúde ali, o cara compra remédio de tempos em tempos. Então a farmácia ela passa a ser um ponto físico de contato, onde o paciente, independente da classe, independente da idade, independente da doença, ele passa a ter acesso. E quando a gente começa a interoperacionalizar dentro ainda desses ecossistemas, eu já consigo, por exemplo, hoje lá no ecossistema do Viva Saúde, fazer uma glicemia, uma hipertensão numa drogaria São Paulo e esse dado chegar para o cardiologista que usa TI Saúde. Então, a partir do momento que a gente, mesmo dentro da própria cadeia ali, passa a interoperar, a gente passa a entregar um valor muito grande, não só para o paciente, mas até para o médico que passa a ter, por exemplo, uma informação quase que em tempo real se o paciente está com pressão alta ou não, e ele fez lá na esquina da casa dele, e o médico que está, sei lá, 10, 20 ou 300 quilômetros de distância, se estiver em outra cidade, precisa fazer a telemedicina, ele passa a ter esse contato. Então, eu queria trazer um pouco dessa visão de interoperar, não apenas, sei lá, fluxo de dados, transferência de dados, HL7, FHIR, mas interoperar também diferentes pontos de atuação da jornada. É a farmácia conversando com o laboratório, conversando com o médico que está atendendo presencial, ou conversando, como um case que a gente tem, por exemplo, de um navio que está lá em Manaus e ele faz telemedicina, usando o médico do Hospital das Clínicas da UFPE e atendendo o paciente que está lá numa vila remota, ou índio, literalmente, lá em Manaus. Então, quando você passa a ter todos esses pontos de atuação, você dá início à interoperabilidade, ainda que não seja, né, todos os sistemas do Brasil se comunicando e o dado chegando lá em Brasília. Eu diria que o primeiro passo tem sido dado somente nos últimos 2 anos, né, pós-pandemia, a partir do momento que a gente traz cada um dessas áreas de atuação para conversar entre si. Então, interoperando no ecossistema da DPSP, né? Eu acho muito legal isso. Papini, quer falar um pouquinho do teu caso? E daí eu quero que o Pedro conclua. O Pedro eu vou direcionar, porque eu gosto demais da tua jornada end-to-end. Eu acho que esse é muito legal do que vocês conseguem fazer. Depois você passa para o público um pouquinho dessa experiência. Eu acho que o que nós estamos fazendo é próximo do que o mercado já vem fazendo em termos de microecossistema, né? Disponibilizar informação do paciente, integrar com alguns parceiros. Só vou discordar um pouquinho da turma aqui. Eu acho que isso vem pelo governo, sabe? Iniciativa privada, vamos se organizar, a gente vai sempre trabalhar em microsistemas. Lembrando que a gente já tem um DataSUS, turma, e eu tô aqui só aprendendo que é Open Health, tá? Mas a gente tem um DataSUS há anos. Se você entrar ali no DataSUS, ele integra todas as informações que foram realizadas e não a origem da demanda, que é o próximo passo, é uma falha do SUS, mas quem tem o Connect SUS e baixar agora, você tem todas as suas informações ali de vacina, etc. Questão do problema do DataSUS é o seguinte: pega uma questão da prescrição, você falou de UPA, UBS, o cara sai da prescrição, que você conhece bem, Pedro, só que o médico prescreveu no papel. Essa informação só se confirma no setor público se ele for tirar o medicamento dentro do setor público, da farmácia pública. Se ele sair da UPA e comprar na Raia Drogasil, na DPSP, essa informação se perdeu do SUS. Então essa integração, o SUS está pronto. Né? E eu não acredito que vem pela iniciativa privada, porque senão a gente vai ter vários barramentos e alguém vai ter que tirar um barramento dos barramentos. É desperdício de novo, igual aconteceu com o RP nas empresas. Então você precisa definir esse barramento, a linguagem. Lembrando que a gente já tem uma experiência de interação entre DataSUS e saúde suplementar, que é o repasse. O repasse que é feito, mas no olhar de custo, né, pelo CPF, a ANS repassando as informações, o SUS cobrando da operadora de saúde, já é um conceito de interoperabilidade. Essa palavra é terrível. Então, assim, eu acho que a gente também tem que... gostei da abertura do Vitor aqui, do Marcos, parar de falar algumas coisas legais, né, e ver o que está acontecendo na prática. Tem coisa boa acontecendo. E pegar esses exemplos e trazer para o nosso mundo real, né, com o olhar do paciente, com acesso à informação, do gestor, né, vai ter que ser o público ou o privado, porque o out of pocket no Brasil é grande, mas em termos de gestão precisa passar pela saúde suplementar e pelo SUS. Então acho que assim, eu tenho um olhar otimista, mas eu acho que isso tem que ser um tema de saúde pública e que vai transitar pelo privado, porque a gente tem 30% do mercado aí dependente da saúde suplementar. Eu adoro. Bom, o Papini sou suspeita para falar, eu gosto da conversa, da fala, de como coloca, mas realmente
pela porcentagem de população que a gente tem, 77% hoje usuária exclusivamente do SUS e 23% na saúde suplementar, os sistemas alternativos, os não regulamentados, ainda com pouca expressividade no setor, né, no posicionamento com o setor, eu concordo que de repente vai ter que vir do governo. Mas o que a gente está fazendo em microecossistemas são exemplos que nós podemos levar para lá. Trazendo agora o exemplo do que você está fazendo, Pedro, que eu acho fantástico. Como é que vocês interoperam os dados aí e acabam contribuindo na experiência do paciente? Ainda no tema saúde pública, antes de entrar na experiência da Receita Digital, eu acho que há um denominador comum aqui. Acho que a gente falou meio que a mesma coisa. Eu concordo desde a fala do Thiago, que o exemplo dos Estados Unidos, para mim, é o melhor exemplo, porque resolveu, em grande parte. Concordo que os incentivos são outros, então isso acabou acelerando, mas é um exemplo de boa política pública. E eu acho que é um caso de política pública para incentivar. Aí quem vai implementar, quem vai derivar e etc., vão ser os agentes do setor privado, e é importante que os agentes do setor privado estejam sentados na mesa, ajudando a fazer política pública do bem, como o mercado financeiro provou isso, né? O que fizeram no Banco foi só gente boa, estudada, que sabia o que era boa política pública, fazer boa política pública, e a gente tem que dar conta de depois entregar o serviço com base na boa política pública que está posta. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente que puxa e depois senta na mesa. A própria Receita Digital, acho que o Thiago concorda comigo, a gente fez antes de... MEMED existe desde 2014, a MEV existe desde 2017, não tinha regulamentação, era pelo contrário. A gente compra remédio na farmácia do mesmo jeito, até pré-pandemia, foi igual durante 100 anos. A gente ia com papel, entregava o papel e, inclusive, era mandatório deixar o papel se fosse um medicamento controlado. Eu acho que precisou da pandemia e eu lembro bem que eram todas as varejistas, as farmácias procurando a gente, pô, preciso ter um sistema para poder fazer a dispensação do medicamento em PDF, porque agora tem telemedicina aprovada e não tem mais o papel. Então foi literalmente a pandemia que fez com que isso destravasse. Senão, eu não acho que a gente teria hoje base regulatória e técnica para fazer. Mas, o meu ponto de vista, que é menos do exame, mais do medicamento, apesar de ter exame também, basicamente, quando um paciente ele vai em um hospital, em uma rede de atenção primária, em uma operadora verticalizada ou mesmo numa unidade básica de saúde, hoje, o que a Receita Digital permite é que esse paciente ele não receba mais o papel. Então, ele recebe um conjunto de informações estruturadas que vem a ser a prescrição do tratamento medicamentoso dele, da solicitação do exame. E a gente é um operador da informação, quem é o controlador da informação é o consumidor final, é o paciente. E o que eu acho que a tecnologia, nesse caso, faz de bem para o consumidor é possibilitar... Eu acho que ninguém aqui tem um histórico de prescrição pré-pandemia. Porque você tinha que guardar o papel na sua casa ou tirar uma foto, e eu acho que duvido que alguém tenha... Com exceção dos medicamentos de uso contínuo, ninguém tinha um histórico. Então, a primeira grande melhoria da Receita Digital é que a instituição de saúde erra menos. E ela consegue rastrear e fiscalizar melhor a implementação dos protocolos. Segundo, é o paciente conseguir receber essa informação de forma mais legível, mais fácil de acessar e conseguir ter o histórico dele para ele evitar uma prescrição errada com interação medicamentosa mais para frente, porque a gente sabe que não tem essa interoperabilidade como a gente gostaria. E acho que a terceira parte é a experiência de compra. A gente sempre teve que obrigatoriamente ir até uma farmácia física. Eu concordo com o Fred que vai continuar sendo digital, então vai ter a loja física e vai ter o digital. Só que o que eu acho que a pandemia ensinou a gente, do ponto de vista de transformação digital no setor de saúde, é que hoje é possível que um consumidor final, que um paciente, seja empoderado pela prescrição eletrônica e tome a decisão dele querer ir numa loja física ou ele receber esse tratamento em casa, de forma descomplicada. Então essa é um pouco, acho que, a nossa bandeira. Eu acho que um bom exemplo que nos últimos 24, 36 meses a gente conseguiu construir, mas que ainda só penetra 10% da população. Então acho que tem ainda muito o que fazer, tem muito chão pela frente. Mas é fantástico, tanto o caso aqui, tanto de MEMED quanto MEVO, vocês primeiro resolveram um grande problema que é entender a letra dos médicos, né? Isso já foi uma grande transformação nesse falou sentido. Que eu e o Thiago, a gente é proibido de usar papel, tem que me policiar melhor. Eu tava com um caderno aqui, não pega bem, a gente tem que ficar no telefone. Gente, a gente vai encerrando o painel, vamos fazer uma última pegada para parar no tempo, com respeito também aos próximos painelistas que estão, a gente acabou atrasando. Primeiro, muito obrigado, acho que deu para o público ter uma noção
o que é o Open Health, que a gente ainda também, todos que estamos aqui, não sabemos aonde vamos chegar com esse Open Health, mas estamos fazendo micro cases e tentando desenvolver para levar alguma coisa para o governo. Acho que os cases que estão na mesa, a gente tem aqui 4 empresas que estão fazendo isso em algum ponto da jornada e nos seus microecossistemas ou até macroecossistemas. Temos o Leandrão, que adora discutir a regulação sobre isso, é um cara que já é fera no assunto digital há muito tempo, está vindo para o pessoal de saúde e começar a nos ajudar. E fiquem à vontade para falar e para concluir o painel. Agradeço de novo a oportunidade, agradeço estar aqui no evento. Compartilho com todos esses pontos. Não tenho dúvida que precisa sim de políticas de Estado para incentivar, mas não podemos deixar de lado a iniciativa privada e fazer como referência o que o Banco Central fez de trazer os players para participar. Com certeza o paciente ele é o centro da operação como um todo, isso está claro. E o que é interessante, o Pedro colocou e a gente acompanha isso, uma vez que a gente colocou a tecnologia para a entrega do serviço, não dá para voltar atrás. Já foi. Né? Pega lá o caso agora do teleatendimento em si, tentaram até segurar de novo, não tem como, já foi. Pensar numa prescrição, numa receita ainda num papel que ninguém consegue ler, já foi. Então, não é mais transformação digital, é adoção digital. É adoção. E aí, esse time aqui, né, eles em si trazendo, eles trazem a provocação, inclusive para o regulador de entender. Puxa, é mesmo, está 100 anos fazendo isso em papel. Não precisa mais, né? Não precisa mais. Então, é esses gatilhos que fomentam muito essa inovação. Como hoje você tem um monte de exames que acontecem na farmácia, como vocês muito bem colocaram, e não precisa num plano, numa UPS ou algo parecido. Muito bom. Agradeço de novo. Compartilho aqui agora com o Thiago. Uma última coisinha, né, que não foi falada. Concordo que o centro é o paciente é o propósito, mas a gente não pode esquecer do médico, do prestador de saúde nessa história, né? Tem uma pegadinha nessa história de falar que empodera o paciente. Você também não pode tirar o prestador da jogada, né? Então, assim, e quando eu falo de compartilhamento de dados, é claro que é o paciente que controla, ele é o dono, mas assim, quem sabe o que fazer com aquele dado é o profissional de saúde. É a instituição de saúde, né? E aí a gente, como empresa de tecnologia, pelo menos lá na MEMED, a gente tem muito essa visão. Cara, é pro bem do paciente. Mas quem faz o bem pro paciente, né, é o médico. Então a gente não pode tirar, ou seja, tem que chamar o paciente para participar, mas tem que chamar o médico também. A gente não pode esquecer da visão assistencial. Eu falo médico, mas vale pro dentista, pro enfermeiro. Tá? Então eu queria deixar essa última mensagem e agradecer o painel, agradecer o MID e louvar essa iniciativa aqui, tanto dos políticos que tiveram aqui hoje, da Prefeitura, a SP Negócios e da iniciativa privada também. Como o Pedro falou, é a boa política pública, né? A gente tem que parar de ter medo de política e de jogar contra e entender que alguém faz a política pública, né? São pessoas, né? Então é isso. Obrigado, gente. Foi um prazer. Bom, adicionando... Tem que subir no palco da política. Não é fácil. Ficar de fora só jogando pedra é fácil. Eu quero ver quem é que sobe lá, né? A hora que o MP está nas tuas costas. Eu primeiro queria agradecer e, na verdade, só adicionar aqui ao que o Papini, eu também concordo que isso tem que vir de uma política pública, tem que vir do governo, acho que federal mesmo, né? A gente já tem, olhando para fora, por exemplo, se você olhar para Portugal, já existe, né, uma central de dados, vamos dizer assim, e um funcionamento a esse compartilhamento, mas trazer um pouco para o nosso papel. Eu acho que, primeiro, prazer estar aqui ao lado de grandes inovadores. A iniciativa privada, eu acredito muito que ela tem que ser esse impulsionador, né? No final, é até um pouco utópico pensar que não, a RNDS, DataSUS vai conseguir agregar tudo. Eu acredito que esse momento vai chegar, mas eu acho que tem que ser impulsionado por a gente. Se a gente não, né, quando chegou a pandemia, não tivesse lá a TI Saúde fazendo telemedicina, Mevo, Nexodara fazendo prescrição, não teríamos avançado tão rapidamente, em um mês já com prefeitura, clínica fazendo telemedicina, farmácia. Eu lembro das primeiras farmácias quando receberam lá a prescrição, sem saber como é que faria aquilo. Então eu acho que a gente é um grande impulsionador e a gente tem que continuar isso, por mais que no final seja o governo, seja a política pública que vai trazer. Então agradecer a participação, prazer estar aqui falando com vocês.
Rapidinho aqui, nós temos 1 minuto e meio. Não, agradecer, Paula, pela condução, aos colegas aí pela troca de conhecimento e só trocar uma experiência, tá? Rápida, pessoal. Eu tô com um filho de 5 anos e eu decidi, quando ele nasceu, que eu ia montar o prontuário dele, Pedro. E hoje, depois de 5 anos, eu tenho todo o histórico. Desde consulta, prescrições, sei o quê. Depois eu conto o desfecho daqui a alguns anos para vocês, mas eu acho que isso pode ser um grande caminho, né? Nós, enquanto paciente, enquanto cidadão, a gente começar a exigir a informação que é nossa e compartilhar dentro do ecossistema que a gente está transitando. Isso a gente vai também gerar maior sustentabilidade para o setor, etc., a parte de diagnóstico. Então, acho que também, enquanto indivíduo, a gente tem um papel aqui importante para fomentar esse tema. Bem rapidinho, a primeira startup que eu investi em 2014 se propunha a fazer um prontuário pessoal, faliu. Muito cedo. Conheço outra também que eu participei, tá falindo. Obrigado a quem escolheu o palco 3, não 1 e o 2, então valeu por ter ficado até o final. Obrigado. E acho que minha última mensagem é que eu acho que o que nos une, o denominador comum aqui entre nós, é tentar fazer um trabalho mais sério, o melhor possível para o médico, para o paciente ou para o farmacêutico. Acho que cada um aqui cuida de um pedaço. E a gente meu compromisso aqui como empreendedor em saúde, de tentar continuar fazendo o melhor que a gente pode todo santo dia para melhorar o setor. E acho que se a gente fizer isso, é juro composto no longo prazo, o setor vai mudar, tem um monte de iniciativa além da gente aqui que está fazendo isso. E é só às vezes um pouco mais demorado, um pouco mais burocrático, porque tem muita responsabilidade envolvida no nosso setor. Mas a gente vai atravessar a parede e vai chegar lá. Gente, primeiro, muito obrigado por... Eu falo que não tem nada mais importante que as pessoas podem fazer, que é contribuir com tempo e com conhecimento, né? Isso tem muito valor. Obrigado por vocês terem sentado aqui, terem aceitado participar, contribuírem com o tempo. Obrigado para o público que ficou nos ouvindo. E vamos dar o palco para os próximos coleguinhas, gente. Muito obrigado. Obrigado.